Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo alguns exercícios aqui sobre um dos nossos temas que nós já estudamos. Mas sempre é bom trazer para vocês também aquela velha condição de ter concentração, né? Olha, vamos contribuir, vamos também fazer a nossa parte. Você deve ser protagonista do seu conhecimento e, claro, dentro desse protagonismo também tem um lado comportamental, não é somente aquela parte da busca pelo conhecimento que vai trazer esse protagonismo. Você tem que ter, claro, toda essa arquitetura, toda esta condição, todos esses elementos associados para que você possa, claro, a contento alcançar seus objetivos. Então eu te convido, obviamente, tá, a ter aí o máximo de concentração. É um elemento sine qua non, concentração, tá bom? Então veja só, hoje nós vamos desenvolver com os senhores alguns conceitos em forma de atividade e exercícios, claro. Aquelas questões, né, que a gente chama. Falando sobre liberdade e livre-arbítrio, obviamente nós já temos aulas na plataforma Gonçalves Dias sobre este assunto, então eu te convido a ir até lá mais uma vez. Pega lá, dá um Gonçalves Dias famoso, dá um Gonçalves Dias, assiste a aula mais uma vez. Volta quantas vezes você quiser, porque tem esta possibilidade, né? É muito legal esta, claro, esta parte de você conseguir assistir várias vezes, voltar várias vezes para poder entender ou até mesmo seguir o raciocínio de uma forma mais aprazível, ok? Então nós temos aqui já a aula na plataforma sobre este tema, tratando sobre alguns autores, principalmente Santo Agostinho, tá? E o Sartre. Quando falamos em livre-arbítrio e liberdade, dentro da história da filosofia, fica logo essa dica para vocês. Geralmente, o Santo Agostinho, tá, autor ligado à patrística, é um prato cheio, aí, predileto, né, grande, escolhido, sobre questões a respeito deste tema. E o nosso amigo Sartre, tá, do existencialismo. Então, teoricamente, nós temos questões ali passeando entre estes autores, que é de bom tom, é de bom grado que isto sempre, tá, seja observado. Então, vejamos. O primeiro exercício já fala sobre o nosso amigo Santo Agostinho. Tá? Santo Agostinho, a respeito da liberdade do pensamento de Santo Agostinho, do livre-arbítrio da liberdade, desta condição, né, de indeterminação, desta condição de escolha, desta condição de lidar com aquilo que vai ser feito na prática e tentar estabelecer essas ações das melhores maneiras possíveis, o seu fazer sendo o mais aprazível. Então, de acordo com o pensamento de Santo Agostinho, como é que nós podemos entender este conceito de liberdade, livre-arbítrio, esses elementos? Como representante da escolástica, a letra A já está equivocada. O nosso querido Santo Agostinho, ele não é representante da escolástica, ele é representante da patrística. Então aqui nós já começamos errado, nós vamos deixar de lado, já não está muito legal essa parte. Letra B, como representante da patrística, bom, acertamos aqui, já estamos bem. Considera que a fé precede, isso vem antes da razão, no processo do conhecimento, e isso estabelece a nossa liberdade, e estabelece também o nosso próprio livre-arbítrio, a nossa prática. Corretíssimo. Estou aqui em acordo com esta letra B. Na obra de Magistro, que ainda foi escrita com o seu filho, tá? Considera o mestre exterior mais importante que... Não, necessariamente o interior, a luz interior, que é uma luz divina colocada em nós, ela é extremamente importante. Essa letra C está equivocada. Letra D, na sua reflexão sobre a formação humana, não leva em conta o processo da revelação divina? Nunca, ele leva em conta sim, está equivocada. Sua filosofia se resume a uma releitura das obras de Aristóteles? Nem se resume e nem obras de Aristóteles necessariamente. Santo Agostinho foi um dos autores que mais escreveu na filosofia, tá? E ele não tinha muita preocupação em resumir absolutamente nada não, viu? Muita coisa descritiva, diga de passagem, tá? E não é Aristóteles, no caso ali é Platão, né? Se fosse pelo menos coerente, seria o nome de Platão. Então aqui nós vamos ficar com a letra B de bola. Nesta primeira questão você vai marcar para você aí, letra B, correto? Marque letra B, show? Vamos seguir aqui um pouquinho. Considerando as reflexões de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio, essa questão do livre-arbítrio, gente, ela é muito interessante e eu convido você a observar como eu articulei isso na aula, tá? Então vai lá na aula, dá uma olhadinha. Essa questão do livre-arbítrio, assinale a alternativa correta. Letra A. Ser livre
é deliberar com autonomia respeitando as leis humanas, que são expressão fiel das leis divinas. Necessariamente você sabe que as leis humanas nem sempre são fiéis às leis divinas. Aqui nós temos um problema na letra A, certo? E esta autonomia aqui, ela não é muito descritiva dentro do processo religioso. Na verdade, nós obedecemos ao que está fora, tá? E não ao que está necessariamente colocado, né, dentro de nós. Fica uma dúvida muito forte na letra A. Letra B. Ser livre é um ato de fé. A razão não desempenha papel fundamental? Sim, a razão desempenha. Então, obviamente, se nós estamos numa filosofia medieval, é porque a racionalidade é chamada. Então, aqui não faz muito sentido a letra B. Também tem uma coisa muito estranha. Letra C de casa. A vontade não governa o homem e a fé é suficiente para assegurar o livre-arbítrio. A vontade é difícil você concordar com essa expressão. Nós temos uma participação da vontade muito grande. Fica estranho, certo? Letra D. O livre-arbítrio deve orientar-se segundo a razão divina. Sim, perfeito. Ou seja, de acordo com os preceitos da lei eterna, o que não se faz sem que o homem mergulhe em si mesmo interiormente para conhecer. A letra D está de muito bom tom. Muito melhor que todas as outras, portanto. Letra E. Ser livre independe da iluminação? Não, depende da iluminação. Aí a letra E ela não vai estar tão a contento assim. Então, a minha sugestão para vocês é que os senhores marquem a letra D, em que ela apresenta uma coerência maior. Tá? Ela traz pelo menos aqui alguns argumentos que estão em acordo com o pensamento agostiniano da patrística. Tenha muito cuidado com isso. Quando você vai encaixar o conteúdo nas alternativas, você precisa ver o que está mais, né, seguindo a linha daquilo que nós temos como conhecimento a partir da escola ou do autor ou do próprio pensamento vivo. Tá? Então aqui, letra D é a opção mais adequada. A letra D fica muito melhor, certo? Vamos para a terceira questão. Já traz o nosso querido São Tomás de Aquino. Aí já é escolástica, não é mais a patrística. Tá? Então, olha só, a grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorar, fica mais bonito, valorizar fica muito pobre, a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdades acerca de Deus. A primeira refere-se às verdades da revelação, que a razão humana não consegue, por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino, a famosa trindade, tá? O problema da trindade. E a segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, por exemplo, se Deus existe ou não. Tá? Vamos lá. A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Vamos lá. A fé é o único meio. Bom, se você ler o texto, ele não está dizendo que a fé é o único meio de obter conhecimento. Olha só. Ele não é o único meio de você alcançar a sabedoria ou necessariamente a verdade. Nós temos a fé como único meio? Não, no texto não está dizendo. Temos verdades para o intelecto e verdades para a fé. Está ali bem dividido. Tá? O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação. Olha a letra B. Ele também não está dizendo que é somente através da revelação. E aí existe uma dica para vocês bem interessante aqui, viu? Quando você trata de Santo Agostinho, patrística, a palavra é iluminação, certo? Quando você trata de São Tomás de Aquino, já é revelação. Existe uma diferença básica entre esses dois elementos, tá? Então, na letra B, não está aqui descrito de uma forma tão, né, usual e tão alinhada, né, está necessariamente junto ao que São Tomás de Aquino vai nos trazer, porque só alcança o conhecimento graças a uma determinada coisa? Não, ele está dizendo que existem verdades para um lado, verdades para o outro. Estas verdades, por exemplo, do intelecto, você adquire de uma determinada maneira, e as verdades a partir da revelação, você, claro, adquire de uma maneira diferenciada também. Então, a letra B não aparece aqui para a gente, né, tão bem. Letra C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Bom, faz muito sentido.
esta letra C, porque ele vai dizer mais ou menos isso sim. Mesmo sendo limitada, por que limitada, professor? Porque eu tenho também as verdades da revelação. Se eu não tivesse as verdades da revelação, a razão seria ilimitada, portanto. Então, muito bem colocado, mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades, não todas, certas, as que correspondem ao intelecto, certo? Por seus meios naturais. Então, a letra C de casa ficou bem mesmo na foto. Letra D, a filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. O texto não está dizendo isso, e São Tomás de Aquino também não vai dizer isso. A escolástica não vai trazer esse tipo de coisa jamais. Letra E, Deus é um ser absolutamente misterioso, o ser humano nada pode conhecer sobre ele. Isso não está dito nem no texto, nem na escolástica, nem em escola nenhuma da filosofia medieval. Aqui nós vamos marcar a letra C de casa. Pegue para você a caneta aí, ou então coloque no tablet, no celular, ou até mesmo no computador, se você estiver acompanhando. Marque aí a letra C para você, que vai fazer todo o sentido. Letra C de casa. C. C. Vamos, C. Quarta questão. A nossa quarta questão já vai tratar de Sartre. Tá? O existencialismo e o humanismo de Jean-Paul Sartre. Tá certo? E ali ele vai tratar de uma série de temáticas associadas ao seu pensamento existencialista, ao existencialismo em si. Aí ele coloca aqui, ó. O existencialismo é o humanismo de Sartre, o existencialismo humanista de Sartre, intenta, letra A, desenvolver a ideia que o existencialismo é definido pela livre escolha e valores inventados pelo sujeito, a partir dos quais ele exerce a sua natureza humana essencial. Olha, essa natureza humana essencial piorou tudo. Tá? Já não começou legal e o final foi pior. Tá? Principalmente, vocês sabem que no existencialismo, tá, a existência precede a essência. Ok? Então, a letra A está extremamente mal escrita, confusa e com conceitos ali fora de logal. Então, vamos lá. Letra B de bola. Mostrar o significado do existencialismo e a liberdade como conceito absoluto. Legal. Liberdade absoluta. Muito bem colocado. A letra B, apesar de ser bem econômica na escrita, mas ela vai ali no alvo. Tá? Letra C. Criticar toda discriminação imposta pelo cristianismo através do discurso à condição de ser inexorável, característica natural dos seres humanos. Bom, essa letra C aqui completamente fora do projeto que nós conhecemos. Letra D. Delinear aspectos da sensação e da imaginação humanas que só se fortalecem a partir desses da liberdade. Não é muito bem essa a intenção ao falar de liberdade em Sartre. Né? Bom, se nós estamos falando da liberdade, do livre-arbítrio, e entenda, o nosso foco aqui é liberdade e livre-arbítrio. Isso não impede de algumas assertativas aqui estarem escritas de forma correta. Mas, como o nosso foco é liberdade, livre-arbítrio, são esses dois conceitos, nós temos de, claro, assinalar o que está associado a isto. No caso aqui, a letra B de bola vai aparecer como a sugestão mais aprazível a nós. Tá? Veja que o nosso tema é em São Tomás de Aquino. Veja que o nosso tema é em Santo Agostinho. É a liberdade e o livre-arbítrio. Obviamente que se eu apresento outra descrição que está correta, mas não está dentro da discussão da liberdade e do livre-arbítrio, necessariamente, que esta obra também vai tratar o existencialismo é um humanismo, aí fica já distante do nosso raciocínio e sem contexto da nossa aula, do nosso exercício. Tá? Cuidado principalmente com isso em questões que trazem informações corretas, mas não estão dentro daquele contexto que nós tanto estamos procurando. Tá? Acontece bastante, vamos ter olhos de lince, como diria o nosso amigo Kierkegaard. Tá? Na quinta questão, estamos condenados a ser livres. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo que faz. E aí é muito interessante esse finalzinho que você guarde com você, anote, bota no seu status do WhatsApp se for preciso.
é responsável por tudo que faz, né? Está sobre o seu jugo, os seus ombros e as suas mãos, aquilo que é feito é responsabilidade sua. Quando você retira esta responsabilidade, aí Sartre traz um conceito de má fé. Você está agindo puramente de má fé. Então tome muito cuidado com isso. Obviamente ele está dizendo aqui que a liberdade é um grande presente, mas acaba nos condenando também. Por quê? Porque somos obrigados a assumirmos essas responsabilidades. Responsabilidade é um elemento que traz o que? Maturidade. Lembram? A maturidade ela vem com a responsabilidade. A responsabilidade é um elemento que traduz dentro de nós o nosso avanço enquanto estrutura da consciência. Correto? Então veja só. Bom, dentro deste contexto, o que é que eu posso associar? Qual vai ser a alternativa que eu possa associar a estes exercícios, ou a este contexto, ou a esta figura do existencialismo, ou a este autor, como é o Jean-Paul Sartre? Então veja só, letra A. Se a essência do homem para Sartre é a liberdade, então jamais o homem pode ser em sua existência condenado a ser livre. Ele está dizendo é o contrário, nós somos condenados a sermos livres e por isso ele é um autor do existencialismo. Perceba que esta obra, o existencialismo e o humanismo, é a mesma que nós estamos tratando e que tratamos na quarta questão, que fala sobre liberdade e livre-arbítrio, da nossa condenação em função da liberdade, tá? E por isso a quarta questão, ela precisa estar com o conceito de liberdade sendo assinalado na letra B, tá? Porque é o grande tema do livro. E este mesmo livro está dizendo que nós somos condenados sim na nossa existência a sermos livres. Então, a letra A está na contramão disto. Não vale a pena observá-la como resposta. Letra B de bola. A liberdade em Sartre determina a essência da natureza humana, que concebida por Deus, aí já complicou. Tá até bonitinho. Mas aí colocar o transcendente no meio. E aí vai desarticular o pensamento existencialista, principalmente de Sartre. Tá? Então aqui não caiu muito legal não, galera. Essa presença aqui da religião, da divindade, não foi muito legal para a gente. Letra C. Para Sartre, a liberdade é a escolha incondicional. Lembra lá do absoluto da quarta questão, certo? A qual o homem, como existência já lançada no mundo, está condenado, o texto está dizendo isso, perfeito, e pelo qual projeta o seu ser ou a sua essência. Bom, a letra C tá tão bonita que dá vontade de dar um abraço nela. Tá? A letra C aqui está realmente trazendo para a gente uma gama de informações que são importantes, necessárias e estão, claro, em acordo com o pensamento do nosso amigo Jean-Paul Sartre, existencialista, da nossa estrutura existencial. Letra D. O existencialismo é para Sartre um humanismo, porque a existência do homem depende da essência. Não, não depende da essência. Aí vai inverter a principal, claro, condição sartriana. Então, a letra D está trazendo para a gente uma informação trocada, tá? Portanto, equivocada e sem nenhum tipo de possibilidade de nos fornecer uma resposta adequada para isto. Então, perceba que as alternativas elas estão sempre indo, claro, juntar, colocar, anexar elementos, conceitos e estruturas dentro do pensamento do qual nós estamos nos referindo, no caso aqui o existencialismo, tratando do nosso amigo Sartre, e se nós julgarmos todas essas alternativas, pegarmos todas elas, nós vamos perceber que a letra C é que traz o maior número de informações que seguem um caminho muito mais adequado. Então, eu te convido a perceber esta letra C como descritivamente aquela que está mais próxima daquilo que nós temos como conceito de liberdade, livre-arbítrio, dentro do existencialismo e dentro do pensamento de Sartre, ok? Quando você lê a alternativa, você percebe que ela está preocupada, obviamente, em se enquadrar dentro destes elementos, tá? Então aqui eu sugiro aos senhores que marquem a letra C. A letra C aparece como a nossa alternativa como resposta. Então, marque para vocês aí a letra C de casa. É importante que nós tenhamos aí prosseguimento
dos nossos estudos a partir destes conceitos de liberdade e livre-arbítrio e outros temas, conceitos e estruturas da filosofia que são tão importantes, tá? Mas vai ficando aqui o nosso forte abraço. O professor André Luiz vai se despedindo de vocês e convidando vocês a acompanharem mais exercícios, mais reflexões. Fique em casa, fique conosco e fique estudando.